certos momentos, e aqui eu estou falando como uma artista, não como uma teórica, a arte ela é uma forma de sobrevivência, né? Então, ó, você produzir, expor e se relacionar com ela é o que te mantém vivo em algumas situações, né? Então, eu acho que tem uma questão posta aí também, que é esse contexto em que a arte é possível, ainda é possível, né? E que questões ela pode trazer, né, a partir do seu contexto de produção político, social, né? De vivência dos artistas que estão produzindo, das pessoas que estão se relacionando com ela, né? Já se tornou quase uma tradição quando a gente vai falar sobre o Holocausto com um tema contemporâneo, de que o Holocausto é um divisor de águas para alguma coisa, né? O Holocausto é divisor de águas para vários dos temas. E eu acredito que também no tema que diz respeito a como se passa a produzir e a ver a arte após o Holocausto. Tem aquela frase do Adorno, que é mal interpretado, que depois ele vai tentar explicar, reescrever, de que a poesia, depois de Auschwitz, seria um ato bárbaro. Só que quando ele fala de poesia, acredito que ele está querendo dizer de tudo, da arte e também do dia a dia, do dançar, do comer, do cotidiano. A mim ocorre lembrar que, desgraçadamente, os momentos de maior peso, de maior crise, são aqueles em que nós temos que operar por uma espécie de linguagem, e ela pode ser disfarçada, ela pode ser secreta, ela pode ser descarada, ela pode tomar tantas formas. Isso que a gente chama de arte, e a construção da arte, é lidar com esse universo. Para nós leigos, acho que as duas grandes imagens que a gente tem quando vai falar de arte para nesse viés, eu acho que é impossível a gente não se lembrar de Guernica e também lembrar do Guerra e Paz, do Portinari, que são muito significativos. Mas a produção pós-Holocausto, que é o grande ponto e a grande curiosidade. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, vai aparecer uma disputa sobre ser ou não justo ou mais interessante o que se denomina a autonomia da arte. Vou repetir, a autonomia da arte. Então, aparece a questão sobre a especificidade da arte, ou seja, a arte pela arte. O que seria a arte pela arte e o que não seria a arte pela arte, aquela que foge a instituição artística e vai aparecer no contexto da vida. Seria uma aproximação entre a arte e a vida. Quando eu converso com os meus alunos, né, sobre a arte, sobre essas coisas, a gente parte do princípio de que isso que a gente chama de arte, que é uma coisa que está muito menor que a vida, né, mas é uma instância da vida, inescapavelmente uma atitude política, né? Porque o que os artistas fazem, né, como pessoas, como seres humanos que escolhem determinada linguagem, né, para se colocar, é construir uma visão de mundo, né, dar visualidade para uma visão de mundo e de alguma maneira lutar para colocar no debate, né, essas visões de mundo. E o que eu acho muito legal nisso que a gente chama de arte, independente das discussões, né, que relativizam ou ampliam essa ideia de arte, como entendida tradicionalmente, né, no mundo contemporâneo, é que ela só existe no debate, né? Então ela pressupõe tanto uma fala, né, quanto uma escuta. Eu entendo como muito próxima à ação artística como uma reação política. E vejo, como historiadora, com interesse histórico, a aproximação desses dois fatores, a produção, né, como reflexão daquilo que está acontecendo. Por exemplo, vou começar com os exemplos.
por exemplo, os russos e o abstracionismo em si. O abstracionismo, na minha forma de ver, aparece numa ressaca política pós-1905, quando, da primeira tentativa da Revolução Comunista frustrada, há uma volta ao individualismo, ao espiritualismo, ao misticismo, ao que é transcendente, e isso vai capturar nossos artistas, ainda que eles sejam ativistas políticos, como eram muitos dos russos, mas isso vai operar na produção ou justificar uma produção que a gente conhece como abstrata. Estou falando aqui do Mondrian, estou falando do Malevich, estou falando do Rodchenko, Tatlin. Então, eu vejo muito assim que as ondas vão e vêm de acordo com essas questões históricas. Inevitavelmente eu fiquei pensando muito nas situações de cerceamento das liberdades da América Latina, e imediatamente me veio um primeiro trabalho na cabeça que foi um trabalho do Alfredo Jarre, que é uma questão que ele coloca no Chile, em 1980, que é o Eres usted feliz, um outdoor que ele espalha pela cidade, né, de Santiago, e ele coloca isso também no espaço público com o próprio corpo, se dirigindo às pessoas e fazendo essa pergunta, né? Então, naquele momento, durante a ditadura do Pinochet, ele está colocando a possibilidade de escolha, né? E acho que esse gesto e esse tipo de arte que é feita, né, com o próprio corpo e simplesmente uma questão, acho que diz muito sobre o que a intolerância não dá conta, né? Que é justamente de se deparar com uma pergunta para si mesmo, né? Eres usted feliz, né? Uma coisa tão... Mas imagina o que não era essa questão naquele contexto político-social, né? Quem, se não esse artista, o Jarre, poderia trazer numa Bienal aqui em São Paulo, em cima de uma mesa, 1 milhão de slides, né? Aquele diapositivo, aquela moldurinha com uma imagem dentro, e essa imagem que tinha dentro eram os olhos de uma sobrevivente ao genocídio da década de 90, 96, na Ruanda. O nome dela é Gutete Merita. E quando ele trouxe esse assunto, isso em 2010 para o Brasil, nós nos reportamos aquele ocorrido, né, de pós-colonização belga naquele país africano, em que insuflados por um daqueles dois rivais, insuflados até por forças que tinham deixado saído do país, vão fazer um genocídio que entre abril e julho vai morrer 1 milhão de pessoas naquele país. E a delicadeza com que o Alfredo Jarre coloca um ambiente escuro, que você tem a figura Gutete Merita relatada, o fato dela ter perdido o marido e 2 filhos e ter sobrevivido com uma filha, ter fugido a esse genocídio, esse assassinato horrendo que aconteceu, e ele simplesmente traz os olhos dela, e nos olhos dela toda a carga dessa lembrança. E a questão era como, para a gente, né, que pensava que era muito jovem, que a gente não tinha experiência democrática. Literalmente não tinha experiência democrática. A questão era como construir um modo de vida não autoritário, não violento, né? Então a gente se debruçava com textos de sociólogos, que estava falando hoje com meus alunos, assim, que estudavam novos modos de sociabilidade, como construir relações sociais que não partissem de uma estrutura social hierarquizada de cima para baixo, né? Eram grupos anarquistas e grupos pós-anarquistas que propunham autogerenciamentos, né? E a nossa discussão, que não era apenas nos botecos, mas era nos ateliês também, era como construir uma estrutura de linguagem, né? Uma estrutura dentro do trabalho que cada um fazia, das mais diversas formas, construir uma estrutura de narrativa que não fosse autoritária, né?
que se apresentasse como uma linguagem que na sua estrutura não permitisse o silenciamento da voz do outro. A gente tinha essa vivência diária da ditadura, mas tinha formação feita por artistas que tinham uma vivência muito mais ampla, né? Por exemplo, um dos referências, dos formadores da nossa geração foi um artista como Anselmo Kiefer, por exemplo, né? Que nasceu, não por acaso, em 1945 e passou a vida trabalhando, tematizando, né, a possibilidade da sociedade se autodestruir mesmo, pela falta de percepção dos limites da violência, né? Então, quando Kiefer fazia trabalhos gigantescos, poderosos, que era contra tudo que a gente queria, porque ele queria fazer trabalhos delicados, né, pessoais, de uma pessoa para outra. Ele fazia trabalhos gigantescos em que o assunto era um monumento babilônico, assírico, né, que tinha desaparecido, que tinha durado 6.000 anos, 8.000 anos, muito mais que a nossa cultura, mas tinha virado pó. Ele estava falando, o que pode acontecer com a gente, se a gente não abre o olho. Mas eu gostaria de pensar, em paralelo a essa violência explícita que vai contra o que o Ahimsa, o que é a não violência, a tentativa justamente de apagamento dessa violência, não demonstração, eu fiquei pensando no trabalho da Lígia Clark e especificamente o trabalho a partir dos objetos relacionais, que é a experiência do self. A Lígia Clark, que é uma pioneira do abstracionismo no Brasil, da arte concreta no Brasil, uma pensadora do que vai ser a linha orgânica, uma trabalhadora de planos, vai acabar a sua vida vai fazer do seu trabalho como seu último trabalho, vai se chamar de não artista e vai chamar aqueles espectadores, antigos espectadores, agora de clientes, as quais ela recebe em casa e trata. Ela trata. Então, no período da ditadura, a partir de 76, tem todo o trabalho antes com os objetos relacionais, mas a partir de 76, ela vai curar, tem um depoimento lindo do Jardim Macalé, em que ele disse que estava pirando e vai receber um tratamento dessa artista, que vai deitá-lo, que vai colocar objetos no seu ouvido, que vai cobri-lo, que vai dar um chá, que vai dar uma música, que vai cuidar dele por mais de um dia, 2 dias, 3 dias. Ou seja, também um trabalho não violento, de 1 para 1, né? E que é resposta a um estado insuportável para as mais finas sensibilidades. Em algum sentido, eu acho que também para alguns artistas estabelecidos ou que não estão efetivamente agora numa situação de violência, talvez esse discurso da não violência seja mais fácil de ser elaborado. Então, eu fiquei pensando também numa performance específica que aconteceu recentemente, feita pela Gabi Passarelli, que é irmã de Mateusa, que é uma mulher trans que foi assassinada no Rio de Janeiro, no morro, né? Tem toda uma situação. E aí ela faz uma performance em homenagem a essa irmã, cobrindo o corpo nu no Parque Lage, na abertura do Queer Museu, com as cinzas, porque Mateusa foi queimada, né? Incinerada, e não tem nenhum corpo dessa mulher trans, né? O que é o resultado de uma intolerância muito real e muito de agora do Brasil, né? Então eu fico pensando de que maneira também, na atualidade, os artistas que estão à margem, que não estão podendo, por exemplo, participar de uma fala como essa, estão elaborando e estão enfrentando a violência que sofrem, né? Então, de algum modo, no primeiro momento, eu acho que o que eles propõem pode parecer muito violento, né? Dependendo de como se olha para isso, mas eu fico pensando nessa violência que se torna uma linguagem, né? A Audre Lorde fala sobre isso, né? Que é uma poeta feminista negra, né? Lésbica. Ela vai dizer, né? Transformar o silêncio em linguagem. Quando ela está falando isso, ela está falando de transformar as violências que se sofreu por conta de raça, de orientação sexual, identidade de gênero, como que a gente transforma esse silêncio em linguagem poética, na potência que isso tem que ter, né?
E aí também, inevitavelmente, eu acho que é importante trazer também o pensamento da Jota Mombassa, que é uma mulher nordestina, negra, brasileira, que também vai falar sobre a redistribuição da violência. Mas não é essa violência física, mas entendendo que a violência também é uma linguagem, né? Quando se diz você é lésbica, você é hétero, isso está sendo, essa distinção linguística, ela é uma violência que se põe, né? Enfim, então, acho que tem alguns artistas de agora que estão pensando isso de uma maneira muito potente também, ainda com uma linguagem que a gente nem consegue dar conta muito de descrever ou de categorizar, mas estão acontecendo, né? Esses trabalhos estão acontecendo, né? Um artista para arte, isso que a gente chama de arte que não existe, né? A arte não existe, para essa atuação de um monte de sujeitos, é inescapável tratar dessas experiências dolorosas, né, que a gente vive, né? Ou às vezes não tão explicitamente dolorosas, mas quase, talvez, às vezes, muitas vezes muito eficazes, né? De silenciar o outro, de não dar voz, de falar um pouquinho mais alto, de interromper. Tem também uma tentativa de alguns artistas de fazerem a operação contrária, de utilizar imagens de violência, mas criar uma contranarrativa sobre a maneira como determinadas violências aconteceram ou acontecem ainda, né? Então acho que também dá para pensar em duas oposições de linguagem mesmo no campo da arte, que estão tentando falar sobre a violência, né? E como fazer isso desnaturalizando algumas ações que nos parecem às vezes banais, né? Sei lá, violência com a população negra no Brasil, que é banalizada, né? O Jaime Laureano, que é um artista que vai falar sobre isso no seu trabalho, que ele se apropria de uma imagem de linchamento e aí ele cria um vídeo com uma imagem onde um homem negro está sendo linchado na periferia de São Paulo, e ele vai incluir os comentários que aparecem nos jornais, na web, quando tem uma notícia de linchamento. Então pessoas dizendo, era isso mesmo, o cara devia ser um safado. Então ele desloca essa imagem do campo da mídia e traz para um espaço onde uma outra sensibilidade é possível, que daí é o campo da arte, porque eu acho que a gente, de algum modo, está falando disso que ainda nos faz nos reconhecer como humanos, né? Que é o momento em que eu me emociono, né? Diante de algo, ou seja, uma frase dita, Eres esteve feliz, ou uma imagem, né? E isso é da ordem do acontecimento, né? Eu me emociono e eu nem consigo dizer eu, né? Isso é um acontecimento. Então, eu acho que a intolerância, ou os intolerantes, eles não suportam esse acontecimento.
principalmente para os dias de hoje, nesse momento que a gente vive, o fundamental é a gente não esquecer que o mais importante de tudo, além de manter a voz, quer dizer, não se eximir do debate, né, é fazer isso de maneira respeitosa. Então, se a gente conseguir, né, ter voz e fazer força para ter voz e principalmente abrir espaço para ouvir a voz do outro, a gente está no bom caminho. Isso é tudo que a intolerância não consegue conviver.